Olá, feliz sábado, que maravilha, uma alegria e um privilégio poder participar deste momento. Meu nome é Luiz Fernando e eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca. A mensagem de hoje ela está baseada no Salmo 68. Antes de lermos, de abrir a palavra de Deus, nós vamos fazer uma pequena oração. Então, eu peço a todos que fechem os olhos para orarmos. Pai querido e Deus de amor, louvado seja o teu nome. Neste momento, Senhor, que nós nos reunimos como irmãos para este momento de adoração e que nós vamos abrir as Escrituras Sagradas, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude, que o Senhor nos unja com sabedoria, que nos dê um coração humilde, entendimento, e que a nossa vontade seja viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos abrir então em Salmo 68, leremos dos versos de 1 a 10 e de 32 a 35. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim também os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas a Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Reinos da terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Que maravilha. Este salmo talvez tenha sido composto para um culto andante de transporte da arca em direção a Jerusalém. Ele começa com uma expressão semelhante à expressão usada quando a arca se movia no deserto. O poeta recorda, sem detalhar, historicamente, as várias vitórias que o povo teve sob o comando de Deus. Sempre imaginamos Deus assentado no alto e lindo trono. É essa a maneira de imaginá-lo, majestoso, grandioso, digno de toda a adoração. É também a nossa maneira de pensá-lo como um Senhor capaz de nos criar, libertar e salvar. Aprendemos estas verdades na Bíblia, mas nela aprendemos também que o Senhor desce de seu trono e vai adiante de seus filhos. E é isto que o poeta canta. Ele se lembra do que Moisés dizia toda vez que levantava acampamento. A arca do Senhor ia à frente deles para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia:
Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Números 10, 35 e 36. Em nossas caminhadas pelo deserto da vida, nós não estamos sozinhos, pois Deus não é um Deus que fica sentado, como se não se importasse com as nossas dificuldades. Deus se levanta para seguir conosco. Ele vai à nossa frente, como um grande e poderoso Senhor. Sim, Deus se levanta. Mas o que quer dizer isso? É uma metáfora, na realidade, para dizer que vê melhor, porque vê do alto. Ele não se levanta para ficar mais elevado e distante, mas para ver melhor o nosso percurso. Nós vemos lá em Provérbios 15, versículo 3, o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E em 1 Pedro 3,12, lemos: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus pede que nos levantemos também. Ele nos dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Ele está ali, nos observando, cuidando de cada um de nós. O versículo 7 fala que ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo. Deus está à frente do seu povo. Deus se levanta para participar de nossa história. Os olhos naturais talvez não veem a marcha triunfal de Deus, mas os olhos espirituais podem contemplar a presença dele no mundo agora. Quando Jesus estava aqui, a maioria dos seus contemporâneos não o viu como aquilo que ele era: Deus conosco, Emanuel. Diante dessa experiência de um Deus que se levanta, precisamos cantar e louvar. Mesmo que não estejamos vendo o poder de Deus em ação, o fato de não o ver em ação não quer dizer que ele não esteja realizando algo em nosso favor. Não quer dizer que ele não esteja agindo. Quer dizer que talvez nós não tenhamos tido fé suficiente para vê-lo em ação. Mas quando cantamos pela fé, porque sabemos que Deus está em ação. E isso nos deixa animados, motivados. Nos enche de alegria e nos motiva à adoração. Que coisa linda! E é o que nós estamos fazendo agora. Com o coração alegre, nós estamos adorando o nosso Deus. E a adoração e a alegria são dimensões de uma mesma realidade, como as faces de uma mesma moeda. Não há como não nos enchermos de alegria diante de um Deus que, por exemplo, adota os órfãos como seus filhos e defende gratuitamente as viúvas. Nós ficamos até indignados quando vemos corruptos, bandidos, acusados e em liberdades. Ladrão flagrado no crime e nada lhe acontece. Ficamos pensando que parece que Deus não se levanta. Mas, por isso mesmo, sempre que ao vermos a justiça triunfando, precisamos nos lembrar da experiência registrada no Salmo 37, nos versículos 35 a 39. Lá diz assim: vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Que coisa maravilhosa. Deus está sempre ali. Deus, ele faz com que o solitário more em família, conforme está escrito lá no versículo 6. E não há como nos enchermos de alegria diante do lar que Deus nos deu. Ele poderia simplesmente nos completar com a sua presença, mas decidiu que a sua presença seria manifesta por meio do lar. Ali a criança é cuidada, o adolescente é orientado, o jovem é fortalecido, o adulto é recebido, o idoso é acolhido,
Lar é uma coisa maravilhosa, né? Lar é o lugar da criança, é o lugar do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Mas, principalmente e sempre, lar é o lugar da mãe. Não importa se precisa de cuidado, ela cuida. Na hora em que precisamos dela, ela não se faz de forte, ela é forte. Que coisa maravilhosa. Nós já estamos aqui. Domingo que vem, nós comemoramos o Dia das Mães. Quem não gosta de ter a sua mãe por perto? Coisa maravilhosa. É um anjo que Deus colocou na nossa vida. A descrição bíblica é que Deus nos dá um lar ao solidário. E Ele o faz por meio da mãe. A mãe antecede o lar, que se forma a partir dela. A mãe acompanha o lar, cultivado por ela. A mãe sucede o lar. Quando todos se foram, ela continua ali. Ela está ali com sua espera e sua saudade. Todas as promessas de Deus são realizadas por Ele através de seres humanos, de carne e osso, como as mães. No versículo 9, o salmista nos lembra que Deus derrama suas copiosas bênçãos, como chuvas. Chuva. Quem vive na cidade muitas vezes não sabe o que significa realmente a chuva, porque ela está sempre associada a tempo ruim. Como é que está o tempo hoje? Está ruim, está chuvoso. Mas quem vive no campo sabe o quanto todos precisamos das chuvas, especialmente nos tempos de seca. A chuva, ela é vida, ela é alimento, é fartura. Por isso, quando ela vem, é recebida como um presente de Deus. O coração se enche de alegria e de gratidão. Mas não é só a terra que fica exausta. Não é só a terra que precisa de chuvas generosas. O homem, a mulher, todos nós ficamos exaustos. E também precisamos de chuvas generosas. Ficamos exaustos de tanta decepção, exaustos de tanto sofrimento, de tanto trabalho, de tanta tentação, de tanta maldade, de tanto ódio, de tanta guerra, exaustos de tanta espera. Estamos todos precisando de chuvas generosas, não para a terra, mas para a alma. Precisamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos conduz às águas tranquilas. Então não importa o quão exausto estejamos, Deus nos refresca. Não importa o quão ermo seja o nosso caminho, Deus marcha conosco pelo chão batido ou pelo asfalto quente, sempre à nossa frente. Que maravilha! Que Deus maravilhoso! Um Deus provedor, como diz lá no versículo 10. É a nossa tarefa também prover o pão de cada dia para nossas casas. Assim como o nosso Deus é o nosso provedor, assim também nós devemos ser os provedores dos nossos lares, nas nossas casas, daqueles que dependem de nós. Pão precioso, pão para alimentar, para saciar a fome, o pão pelo qual oramos, o pão pelo qual nós trabalhamos. Todos, no entanto, precisamos saber que o que conseguimos arrecadar foi por causa da bondade de Deus. E é Ele que nos supre. Sabendo disso, seremos menos ansiosos quanto ao ganhar. Nós nos esforçaremos ao máximo para ganhar o máximo, mas não perderemos a nossa vida pelo objetivo de ganhar tudo. O ansioso não dorme porque não pode perder tempo. Está sempre preocupado, está sempre angustiado. O ansioso não sabe que enquanto ele dorme, ele descansa. Na fé, Deus desce sobre a sua vida, como se tivesse asas de pomba, asas adornadas de metais preciosos, para guardá-lo, para protegê-lo, para suprir as suas necessidades. Por isso, meus queridos, nós somos exortados a louvar o Senhor, mas também precisamos de poder e força. Todos nós precisamos de poder e força.
como está lá nos versículos que nós lemos de 32 a 35. Poder é a energia de Deus que nos capacita para saber que toda a força pertence ao Senhor. Ele tem a última palavra, Ele conjuga o último verbo, Ele age por último, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 24. Poder é a energia de Deus que nos torna seus filhos a partir da fé em Jesus Cristo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12. Poder é a energia de Deus que nos capacita a servi-lo, primeiramente comunicando o Evangelho. Este mesmo, o poder de Deus para todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Poder é a energia de Deus que nos capacita a ter esperança. Por isso o apóstolo Paulo orava assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. É nesse sentido que o poder produz força. Força para a vida. Para termos força para viver, força que vem do poder de Deus, precisamos primeiramente reconhecer que Deus nos dá força, que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso provedor, que é Deus quem alegra o nosso coração, que Deus é que nos motiva. Quando não temos mais de onde tirar força, Deus nos dá força. Ele tira força para nós dele mesmo. Moisés cantou assim: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Êxodo 15, versículo 2. O salmista se firmava na mesma esperança. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Salmos 18, versículo 1, 31 e 34. É o Senhor que dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo 29, versículo 11. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 27, 31. Como vimos, meus queridos, o salmista tinha muitos motivos para se alegrar, para cantar e exaltar o nome de Deus. Eu oro a Deus, esse Deus que se levanta, que nos dê um novo coração cheio de alegria para podermos adorar, para podermos viver uma vida plena de poder, poder que vem do alto e nos dá força para continuar a nossa jornada. São momentos difíceis que nós passamos, mas quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vimos uma mensagem como essa, uma mensagem escrita há muitos anos atrás pelo rei Davi, um salmo de Davi, um cântico maravilhoso, um cântico que exalta Deus, o seu poder, a sua força, que fala de um Deus maravilhoso, um Deus que se levanta, um Deus que nos traz alegria, um Deus que nos ajuda, que nos conforta, que nos consola e que nos conduz. Que Deus possa trabalhar e continuar trabalhando na vida de cada um de nós, para que essa alegria da adoração permaneça, para que a nossa força ela esteja baseada no poder de Deus e nós sejamos uma bênção aonde formos, enquanto vivermos até que o Senhor volte. Que Deus dê a todos um dia de sábado feliz e abençoado. Em nome de Jesus Cristo.